Vamos seguir aqui que a polícia chega à casa de Peixão, o Álvaro Malaquias Santa Rosa. O traficante do Complexo de Israel não estava lá, infelizmente, mas os homens foram para cima de ataque, né? Os traficantes foram para cima da polícia. Moradores ficaram sob intenso tiroteio. Veja na reportagem de Jackson Silva, o nosso repórter especial de polícia aqui do SBT, que acompanhou toda a operação. Rodou. Logo na entrada, era possível ver a afronta dos traficantes. Um dos bandidos apontou o fuzil para intimidar a polícia. A arma estava com uma luneta na direção dos agentes. Ao lado, um caminhão com um motorista, que foi usado como escudo dos bandidos. Quem mora na região acordou com o som do confronto. Desde as primeiras horas da manhã, centenas de policiais civis foram mobilizados e enfrentaram a violência dos bandidos no Complexo de Israel, zona norte do Rio. A troca de tiros não parava. 3 veículos blindados seguiram por esse viaduto no acesso a Vigário Geral. Quando chegaram aqui, os traficantes atiraram. No meio do caminho, você vê várias cápsulas de fuzil que demonstram um intenso confronto. Um dos caveirões tentou avançar e ficou preso exatamente aqui, por causa desse buraco que os traficantes fizeram. Logo depois, os policiais conseguiram seguir à procura dos criminosos. O reflexo do confronto também prejudicou a linha férrea que passa na região. A circulação dos trens chegou a ficar interrompida. Passageiros e motoristas também ficaram com medo na Avenida Brasil. Bora, galera. Sai daí. Vem, Cris. Vem. Escolas e postos de saúde também fecharam as portas. A polícia mirou numa organização criminosa especializada no tráfico de drogas e em roubos. A operação foi para cumprir 15 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é um dos procurados. Ele é apontado como chefe dos traficantes do Complexo de Israel. Álvaro Malaquias Santa Rosa tem mordomia na região. Além da academia de musculação, ele também desfruta de um lago artificial, segundo a polícia. A casa que seria do traficante também foi localizada. O imóvel estava decorado com alto padrão e com direito a uma piscina. Os agentes não pescaram peixão, mas encontraram os peixinhos nadando no lago. O líder do tráfico, que se intitula evangélico, é investigado por vários homicídios. Ele continua foragido. A operação desta quinta-feira mostrou o desafio que a polícia tem pela frente. Essa organização criminosa extremamente violenta, ela visa lucros de forma indiscriminada. Esses lucros provêm não só do tráfico de drogas, mas também por esses crimes decorrentes, né? Que hoje as extorsões praticadas contra moradores das comunidades, pessoas pobres, trabalhadores que atuam, que moram nessas comunidades, são obrigados a pagar taxas, e comerciantes também. Caso não paguem, eles podem sofrer com relação às suas vidas e seus familiares. Peixão difícil de pescar esse, né, doutor Carlos? Como é que a polícia vai conseguir fazer para atingir esse traficante que é diferenciado? Ele não é um traficante como os outros que a gente normalmente vem falando por aqui, não, né? Boa noite, Branca, boa noite a todos. Só vou situar um pouquinho o pessoal aqui. O Complexo de Israel é formado por Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. E Complexo de Israel porque ele, que é filho de uma pessoa de religião... Neopentecostal. Exatamente. Ele era, não sei se a mãe adotiva ou não, o Peixão, e a mãe dele frequentava uma religião, parece que era Umbanda. E ele hoje é completamente contra essa religião, as religiões de matrizes africanas e a católica. Muita gente, Branca, foi impedido de fazer casamentos, batizados, pessoas de casamentos já marcados.
entendeu? Ele tem 37 anos, ele é do 3º Comando Puro, né? Que é uma dissidência do 3º Comando, né? Lá em 2002, quando teve aquela invasão em Bangu 1, Fernandinho Beiramar matou todos os líderes, né, dessa facção, aí os dissidentes foram para outras facções e formaram o 3º Comando Puro. Enfim, então ele manda ali naquela região. E ele faz de tudo. Hoje ele atua também como miliciano. Você vê, ele cobra taxas das pessoas para fazer todo tipo de serviço que você possa imaginar, desde televisão a transporte alternativo, etc. O Bruno falou que é difícil entrar nessa localidade, agora eu vou entrar na estratégia, né? Humildemente falando, porque eu não sou dono da verdade, lógico, há pessoas melhores do que eu, mas assim, humildemente falando, quando você entra numa comunidade assim, com armamento muito pesado contra você, você não sai entrando correndo que nem um desesperado. Eu tenho policiais que entram até dessa forma, tá? Que são assim, a gente até fala, pô, tu é maluco. Mas você entra progredindo nas comunidades. Por que você vai progredindo? Porque a contenção, aquele cara de fuzil, ele atira em você para os grandes líderes conseguirem fugir, para a facção conseguir esconder droga, esconder arma, esconder dinheiro e conseguir fugir. Então você progride gradativamente naquele local. E você progride sobre fogo cruzado e obstáculos, Branca, como aquela escavação no chão, barricadas, entendeu? Aquele negócio de aço, né, para impedir o caveirão de progredir, para circular. É por isso que a gente usa também a aeronave, porque a aeronave, ela por cima, ela consegue fazer com que essas pessoas não fujam tão rapidamente ou a contenção não consiga atingir os policiais que estejam progredindo devagarzinho. Então, assim, você não entra, as pessoas às vezes pensam assim, cerca esse lugar, não tem, é muito difícil cercar. Tem que pegar todo o efetivo do planeta para cercar um lugar desse, não, é muito difícil, não é fácil, são vielas, são locais de muito difícil acesso. Eu também pensava isso há 20 e poucos anos atrás, antes de ser policial. E também, assim, por que as pessoas não fogem? Por que as pessoas não saem correndo? Por que não pega? Eles não dormem no mesmo lugar todo dia, Branca. Eles mudam de endereço todo dia, eles saem, é uma rotina, eu não sei como eles conseguem viver, porque é uma rotina de fuga o tempo todo da polícia. Então não é fácil, como o Bruno falou, entrar, não é fácil progredir e não é fácil capturar se não tiver essa superioridade numérica de equipamentos e estratégia. Você começou falando sobre a questão da intolerância religiosa nesse local, eu até citei que o Peixão é neopentecostal, ele é neopentecostal hoje em dia, né? Ele se identifica com essa religião hoje em dia, mas os traficantes, os criminosos, até os anos 2000, eles tinham uma identificação maior com as religiões de matriz africana e por isso você explicou que a mãe dele vinha da Umbanda, que aliás Umbanda tem matriz africana, mas a Umbanda é uma religião nascida no Rio de Janeiro, em São Gonçalo mais especificamente. Mas enfim, eu queria falar sobre essa questão da intolerância religiosa, porque o Complexo de Israel ele está se transformando num lugar que gera uma preocupação grande até para o Estado, porque é traficante armado, né, desempenhando papéis dentro da comunidade que beiram o extremismo religioso, em que eu recebi relatos como jornalista de personagens que passaram por esse tipo de preconceito, pais de santo que tiveram terreiros fechados. Cerca de 40, eu já estudei isso. Terreiros fechados. Cerca de 40 naquela região. Inclusive, há informações também de que fiéis de qualquer outra religião, como a Igreja Católica, também estão sendo atacados ao ponto de não se poder usar branco dentro da comunidade, não pode andar com guia, não pode usar terço quem é católico, não pode ostentar a sua fé de nenhuma forma. E há traficantes, inclusive, em relatos, em um livro que fala sobre isso, que é uma pesquisa acadêmica sobre isso, de que traficantes param as pessoas dentro do Complexo de Israel, ameaçando com armas e dizem, cita um versículo da Bíblia. E se a pessoa não citar, ela é punida de alguma forma. Isso eu nunca ouvi falar, tá? Pois isso está nesse livro, é um livro que depois eu até te passo a referência dele direitinha.
Mas é um local que está começando a chamar a atenção do Estado, porque o Peixão está desempenhando um papel que é um papel diferenciado, um papel que até hoje a gente não tinha visto o traficante desempenhando aqui no Rio de Janeiro, que é um papel que pode se equiparar a um fundamentalismo, a um início de um fundamentalismo armado ou a um extremismo religioso dentro do Rio de Janeiro, Carlos? Eu acho que ele... o Terceiro Comando Puro, o TCP, ele é curioso, né? Porque ele segue uma doutrina um pouco diferente do Comando Vermelho. Ele faz com que, por exemplo, lá nessas 5 comunidades do Complexo de Israel, o Peixão desenvolve esse tipo de atividade religiosa. Mas, por exemplo, no Complexo da Maré, que é o TCP, que a grande maioria é do TCP, são 16 comunidades do Complexo da Maré, a maioria é do TCP, ali é curioso, tem CV, TCP e milícia no Complexo da Maré. Ali não tem esse tipo de coisa, porque lá, salvo engano, só se mudou recentemente, é o TH. Então, assim, o Terceiro Comando, ele tem líderes que meio que impõem a sua disciplina de acordo com a sua convicção nas comunidades que dominam. Então, você tem o coronel, o TH, o menor Pedro, sempre de uma forma diferente, por exemplo, como o Malaquias, entendeu? Que impõe essa cultura religiosa. Parece um trauma dele, assim, sinceramente, eu já tentei entender isso, que a gente estuda isso, tenta entender a mente do criminoso, né? Parece um trauma que veio da mãe dele, entendeu? Então, assim, só vejo lá, tá? Eu só estou vendo lá. E isso que você está falando, todas as vezes que a polícia de alguma forma invade esse local, a gente gosta de ir ao local para conversar com os moradores. Porque quando a polícia invade, mesmo que ela não pegue nada, a gente ganha informante, a gente pega informação, traça rotas mais avançadas, conhece as mudanças de rotas da comunidade, conhece o que está acontecendo para na próxima invasão a gente atuar com muito mais disciplina e muito mais discernimento e, logicamente, melhorando a estratégia. Então, assim, essas operações, mesmo quando elas não têm o resultado que a população gosta de ver, para a gente é muito importante. A gente faz um mapeamento de diferença com fotos, fotografias, Branca, só você vendo. A gente faz um estudo, é a polícia investigativa, né? Faz um estudo diferenciado, entendeu? Para a gente avançar mais contra a criminalidade. E daqui a pouco ele virou alvo. O Peixão virou alvo há algum tempo já. Tinha também aquele menino Fernando Guarabulá da Ilha, né? Que demorou muitos anos. Esse tipo de coisa também conta com muita conivência de polícia, entendeu? Não é muita não, mas uma praga de um policial, ele prejudica, por exemplo, toda essa operação. Então, assim, isso conta com, infelizmente, informações privilegiadas, às vezes das próprias corporações. Hoje, a fuga não foi bem sucedida, algumas pessoas foram presas. Eu não sei o balanço da apreensão, de repente vai conseguir apreender. Quando é assim, a gente fica com a certeza de que não houve vazamento, porque senão todos teriam fugido. Então, a gente luta contra os traficantes e luta, às vezes, contra os traficantes disfarçados de agentes públicos. Todo bandido que não é capturado tenta se manter no poder e expandir os seus poderes. Todo bandido é assim. Eu nunca conheci um traficante que se contentou com a sua área de atuação. Tanto é que ele tem Danon, que é em Nova Iguaçu, terceiro distrito, ali eu conheço bem. Inclusive, eu entrei lá semana passada e, sinceramente, não tivemos nenhum tipo... Também eu vou pesado, né, Branca? Eu vou com muita gente, né? Eles não vão meter a cara. Mas, assim, Danon, tem lá o buraco do Boi, eu acho que foi algum lugar que teve... Isso, lembrei, teve operação... E nessa operação do Ministério Público e a polícia, braços ligados a ele, também em Nova Iguaçu, alguns anos atrás, prenderam agentes da Polícia Civil e militar que estavam envolvidos com ele, dando as informações para essa organização criminosa. Então, assim, é o que eu falo. São pessoas que dificultam o nosso trabalho, então a gente tem que lutar contra eles e tem que lutar contra uma pessoa que às vezes desarticula 500 pessoas 500 homens e mulheres que estão invadindo uma determinada região.